A paz do Senhor, eu sou o professor João Belarmino e hoje eu convido você para meditar comigo um assunto de suma importância para a sua vida e para nós como igreja do Senhor. Está no livro de Neemias capítulo 6, versículo 10, que diz assim: Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Mitabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Vejam vocês, estamos numa era mais difícil. Nós estamos nos últimos dias, antes do arrebatamento da igreja por parte do Senhor Jesus. E nós estamos vendo uma enxurrada de espíritos de engano, de todas as maneiras, proliferando e tentando seduzir, tentando enganar, levando as pessoas a se afastar de Deus. Um pregador famoso, ele disse que o espírito mais popular nesses últimos dias é o espírito do engano. E a palavra do Senhor já nos alerta dizendo que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Você me pergunta, os demônios preparam ensinamentos, preparam filosofias? A resposta é positiva, sim. Você quer ver uma forma de como os demônios, os espíritos de engano, estão atuando nesses últimos dias? Não somente na esfera da igreja, mas também na esfera da educação, da filosofia. É só você observar, por exemplo, a ideologia de gênero, o politicamente correto. Nós também estamos vendo as abominações, as misturas que têm acontecido no âmbito da igreja, a injustiça que tem usado as leis como fundamento para trazer violência ao país. Então, por trás de todas estas filosofias, estes ensinamentos, existe o espírito do anticristo preparando o mundo para o advento do homem do pecado e o filho da perdição. Só para você ter uma ideia, o nome do anticristo, do futuro líder mundial, do ditador mundial, um dos títulos dele é o iníquo. O iníquo é aquele que quebra todas as leis. Então, quando você vê hoje a subversão das leis, pode ter certeza que existe o espírito de engano, o espírito do anticristo por trás de tudo isso agindo. E a palavra do Senhor diz que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Quando nós olhamos aqui a história da reconstrução dos muros de Jerusalém, Neemias foi assediado de todas as maneiras e dessa vez através de uma falsa profecia. Como nós podemos detectar se algo vem de Deus ou não vem de Deus? Neemias percebeu que quando aqueles homens o convidavam para entrar no templo, porque ele estava, segundo aquela profecia, alguém iria matá-lo, Neemias, no seu espírito, percebeu que aquilo era uma mentira, que era um espírito do engano no sentido de atemorizá-lo. E o que ele fez? Ele se recusou. Como nós podemos entender quando existe um espírito maligno por trás de uma profecia? Satanás usa as falsas profecias? Sim. Satanás usa a Bíblia Sagrada para nos enganar? Sim. Vou mostrar para vocês aqui quando Satanás ele tentou induzir Jesus ao suicídio, usando a palavra. Ele disse: olha, está escrito, lança-te daqui abaixo,
porque aos seus anjos ele dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Prontamente Jesus rejeitou com outra palavra a palavra de Deus, dizendo: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quantas pessoas que já foram induzidas por Satanás através da palavra de Deus para tomar uma decisão que poderia tomar a morte, levar essas pessoas à morte. Então, por trás de um suicídio, meu irmão, não existe apenas uma questão de depressão, de algo de psicologismo, não. Existe a ação de um espírito de engano, um espírito demoníaco para tentar destruir aquela pessoa. Vamos ver um outro exemplo na palavra de Deus. Quando Paulo e Silas estavam evangelizando determinada cidade, todos os dias vinha uma adivinhadora, vinha uma moça muito bem intencionada e dizia: olha, falava para a multidão, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Verdade ou mentira? Verdade. De fato, eles eram ungidos de Deus e servos do Deus Altíssimo. Mas onde é que estava o engano? O engano é que toda a verdade que parte da boca de Satanás, ela tem uma conotação de engano, de desinformação. E Paulo, passados os dias, Paulo não discerniu prontamente o que estava por trás daquele demônio, o que estava por trás daquela pessoa, melhor dizendo. Mas passados os dias, o Espírito Santo trouxe discernimento e Paulo entendeu que por trás de todo aquele elogio estava um espírito de adivinhação, um espírito de engano. E Paulo, entendendo isso, prontamente repreendeu. Veja você que por trás de alguns afagos, o inimigo ele pode afagar você. Satanás pode afagar você que está na obra missionária. Satanás pode usar a mídia para afagar a igreja, e nós temos que ter muito cuidado com os afagos de Satanás e discernir pelo Espírito de Deus quando Satanás está tentando jogar um tropeço diante de nós. Se Paulo não expulsasse aquele espírito de adivinhação, logo Satanás teria paralisado a ação de Deus naquela cidade, simplesmente porque aquela mulher iria dizer, o demônio por trás daquela mulher, através da sua voz, iria dizer para todas as pessoas: olha, o que eu faço, eles fazem também. Então estamos quites. Então precisamos repreender, entender que precisamos deste dom especial chamado dom de discernimento. Mas o que é o discernimento de espíritos? A palavra de Deus tem uma palavra no grego para discernimento que é a mesma que derivou-se a nossa palavra chamada diagnóstico. O discernimento espiritual, ele é uma espécie de diagnóstico de Deus para você entender quem está atuando por trás de alguma fala, quem está atuando por trás de um acontecimento, quem está atuando por trás de uma determinada notícia. Isso se chama dom de discernimento de espírito. E também quem está atuando por trás de uma profecia. É por isso que a palavra do Senhor nos diz que nós devemos provar os espíritos se procedem de Deus. Nem toda profecia que você ouve, ela provém de Deus. Você precisa ter esse dom. Nós não julgamos com base no nosso raciocínio. Quando as pessoas estão tentando julgar com base na lógica humana e acabam ferindo a suscetibilidade do Espírito Santo. O dom de discernimento é uma percepção divina e espiritual que vem sobre nós por parte do Espírito Santo para nós sabermos discernir entre o santo e o profano, para nós sabermos julgar determinada situação. O dom de discernimento é um dom para você fazer juízo com base na ação do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o homem espiritual, ele discerne bem tudo. Quem anda com Deus, quem tem intimidade com o Espírito Santo de Deus, consegue discernir se algo procede de Deus ou não. O Espírito Santo
vai acender uma luz vermelha dentro de você, como dizia um pastor muito conhecido. Ele vai acender uma sirene, ele vai testemunhar a você se aquela informação, se aquela profecia, o que há por trás daquela notícia jornalística, o que há por trás daquele bem-intencionado político que entra nas nossas igrejas em tempo de eleição com uma proposta muito tentadora e intitulando-se defensor da igreja. O dom de discernimento de espíritos vai fazer com que nós possamos discernir o que vem de Deus ou o que não vem. Numa das igrejas do Apocalipse existia uma mulher chamada Jezabel. Não sabemos se realmente o nome dela era Jezabel ou se ela estava por trás, por trás dela estava o espírito de Jezabel. Jezabel, nas antigas escrituras, era aquela mulher manipuladora. Existe um espírito chamado espírito de Jezabel, cujo objetivo dele é trazer manipulação e engano. E a igreja, os anciãos da igreja não perceberam isso. E aquele espírito estava seduzindo os irmãos para pecar. Estavam seduzindo aqueles irmãos justamente para cometer prostituição como se fosse algo legítimo, aprovado pelas Escrituras. Jesus foi muito enfático com a liderança daquela igreja, com o anjo daquela igreja, porque ele não estava sabendo discernir aquele momento, aquele instante, aquela mulher que estava sendo usada pelo inimigo. A palavra de Deus nos diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Esse conhecimento é um discernimento da parte de Deus que nós obtemos quando nós buscamos mais a Deus através da oração e pedindo a Deus o dom de discernimento de espírito. E a palavra do Senhor nos diz que o homem espiritual consegue entender tudo, ele consegue discernir tudo. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus já me livrou de muitas ciladas, até mesmo de mortes, por conta da manifestação desse dom espiritual. E o Espírito Santo, ele quer trazer à igreja do Senhor amadurecimento e discernimento para a igreja saber e conhecer os tempos e as horas e atuar na dimensão do Espírito Santo. A minha oração hoje é para que o Senhor nos guarde do engano, o Senhor nos guarde da apostasia, para que possamos estar firmes diante do Senhor. Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta o nosso canal. Se você não é inscrito no nosso canal, você pode apertar no sininho e também compartilhar essa mensagem para abençoar outras vidas. Fique com Deus, no nome de Jesus.